Análise do deputado federal Gustavo Gayer sobre a situação política do país. Você sabia que 42,8% da população brasileira reconhece que a maior ameaça para a nossa democracia hoje é o judiciário? E quando se fala judiciário, entenda-se STF, entenda-se Alexandre de Moraes. Como que pode nós chegarmos a um nível tão alarmante de pessoas que reconhecem que a ameaça à nossa democracia, à nossa Constituição, é justamente a instituição criada para protegê-la? Quer que eu te fale uma pergunta? Eu só não entendo por que não é maior esse número. Se nós estamos numa ditadura, por que não é 60%, 70%, 80% das pessoas reconhecendo que o STF, o Alexandre de Moraes, instauraram uma ditadura no nosso país? Porque eles têm uma parceria muito forte com um membro, um braço dessa organização criminosa, que é a extrema imprensa brasileira. O que fazer quando a imprensa, também uma instituição criada para proteger a democracia, para proteger direitos fundamentais e colocar em xeque autoridades do país, se junta a essas autoridades para reforçar o autoritarismo? O que se pode fazer com isso? Eu já fui vítima dessa extrema imprensa várias vezes, mas teve um caso agora que superou todos os limites, que é este cidadão aqui. Esse verme chamado Guilherme Amado, que hoje está mais para Guilherme Odiado. Este cidadão foi cúmplice na prisão de Felipe Martins. Isso aí você já deve saber. Ele fabricou uma história que ele recebeu, né, dessa pessoa aqui, ó, dessa cidadã, essa pessoa que é a bruxa Letícia Salorenzo. Eu chamo ela de bruxa porque é assim que os membros da censura do TSE do Alexandre de Moraes a chamavam. O apelido dela era bruxa. O objetivo dela era fabricar histórias e passar para jornalistas, para que jornalistas pudessem perseguir amigos e pessoas próximas ao Bolsonaro. Dito isso, Guilherme Amado soltou uma matéria que é a maior vergonha do jornalismo brasileiro, que é essa matéria aqui, que levou à prisão de Felipe Martins. Investigado, Martins teve entrada registrada nos Estados Unidos e depois evaporou. Bom, você já sabe, Felipe Martins nunca saiu do Brasil, nunca pôs o pé nos Estados Unidos nesta data, né, em dezembro de 2022, não estava no avião, conseguiu provar isso por diversos momentos, mas ele foi preso e ficou preso 6 meses por conta dessa matéria. Tá, Gustavo, como é que você pode falar que foi essa matéria? O Alexandre de Moraes disse que não foi por causa dessa matéria, o Fábio Schor disse que não foi por causa dessa matéria, o Gonê disse isso. Ao analisar o pedido, Gonê defendeu a decisão que decretou a prisão de Martins, destacando que o despacho está suficientemente fundamentado e que no momento em que foi proferido o ex-assessor de Bolsonaro não foi encontrado em seu endereço habitual e havia a notícia, olha a notícia aqui, havia a notícia de que teria seguido para os Estados Unidos, ou seja, supostamente ele teria tentado fugir. Aí só que depois, vem a parte curiosa, Alexandre de Moraes, o Gonê, entendeu que o Felipe Martins não tinha ido para os Estados Unidos, que era uma mentira do Guilherme Amado, que é um braço direito ali da ditadura. Ele entendeu. Olha, a geolocalização do GPS do celular dele provava isso, a Latam provou isso, ele pedindo iFood no celular dele provou isso, Uber provou isso, vários documentos provaram isso. Aí o que o Gonê teve que acabar fazendo? Tá aqui, não, aqui, ó. PGR entende que o quadro inicial sofreu modificação, o que permitiria uma reanálise da prisão de Felipe Martins. O chefe do Ministério Público Federal aponta que o ex-assessor comprovou que não deixou o país em dezembro. Mesmo assim, Alexandre de Moraes manteve ele preso 10 dias numa solitária, sofrendo tortura para que ele inventasse uma denúncia contra Bolsonaro. O objetivo era esse, era torturar o Felipe Martins para que ele inventasse algo contra Bolsonaro. Porque o que o Cid tinha falado não era o bastante. Depois de 6 meses, sem conseguir arrancar nada dele, debaixo de tortura, privação de sensorial, em uma cela solitária por 10 dias e 6 meses preso, eles foram obrigados, porque a situação já tinha passado todos os limites, eles foram obrigados a abandonar essa ideia, porque não tinha como mais, eu ter que ficar só com a denúncia do Cid, na qual ele mesmo depois falou que foi pressionado a falar aquilo, que nada do que ele falou era verdade, que o julgamento já era... Você já sabe, eu não preciso te falar isso. Só que eu quero voltar de novo nesse traste aqui. Este cidadão é um verdadeiro traste. Essa pessoa tinha que estar presa. E aqui é ele falando sobre a operação que prendeu o Felipe Martins, que ele sabia que era mentira. Ele sabia que era mentira. Isso nunca pode ser esquecido. Olha ele falando. Olá.
A Operação Tempus Veritatis é a maior operação já feita contra o bolsonarismo, pelo menos a cúpula do bolsonarismo no país. 16 militares, aliados importantes do Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro, são alvos dessa operação e, sem dúvida, entra para a história. Porque ela é um divisor de águas na forma como o Estado brasileiro lidou com militares golpistas, pelo menos no período democrático. O que a gente viu acontecer, o que a gente está vendo acontecer nessa manhã, deveria ter acontecido ainda no governo Bolsonaro, quando o general Heleno soltava nota ameaçando tomar medidas imprevisíveis contra o STF, quando o Bolsonaro fazia diversos gestos demonstrando que podia dar um golpe e colocando medo nas instituições brasileiras, ou melhor, tentando colocar medo. Porque a gente chegou até aqui e a gente viu que as instituições existiram. A gente tá contando tudo na coluna. Ele nunca foi de gravar vídeo sobre as coisas, ele gravou esse vídeo, sabe por quê? Porque ele foi um dos articuladores dessas prisões ilegais. Esse traste, isso aqui, cara, é o retrato da imprensa brasileira. É o retrato da podridão, dos vermes que hoje se apoderaram de uma instituição tão importante para qualquer democracia, que é uma imprensa livre. Mas para você ser livre, você tem que pensar de forma livre. Aqui não. Nós temos uma imprensa sequestrada por pessoas como Guilherme Amado. Guilherme Amado, eu não sei nem onde ele está hoje, mas qualquer que seja, nós vamos descobrir, porque acho que ele está no Metrópolis. Cancele a assinatura do Metrópolis, não assista, não leia. Onde tiver um traste, um criminoso como Guilherme Amado, não pode ter audiência. Qualquer imprensa que der guarida para um criminoso desse, que agiu de forma criminosa para prender uma pessoa inocente, não merece uma linha lida por qualquer pessoa brasileira. Guilherme Amado, cara, esse cara vai pagar pelo que ele fez. Todas essas pessoas que participaram disso tudo, que destruíram o Brasil, pensando que tudo era válido para salvar a democracia, destruíram a democracia, destruíram a liberdade de expressão, essas pessoas vão pagar. O mundo, o tempo é cíclico. Uma hora você tá no poder, outra hora você não tá, e todas essas pessoas vão pagar caro para isso. São essas pessoas que nós não daremos anistia. Gostou? Então comenta aí. Não gostou? Comenta também. E claro, inscreva-se no Olha Isso, curta e ative o sininho.